Creio que daqui a pouco, aí, se ainda não tiver, vai ter aluno meu aí também. Então, pessoal, queria falar para vocês sobre o estado do Paraná. Vamos falar sobre casos práticos. Dani, eu te mandei agora no teu WhatsApp uma tabelinha, né? A Maiara tá aí, da Genial, que é a tabelinha, gente, que eu chamo de tabelinha mágica, tá? É a tabelinha mágica da Genial Prévio. Então, nessa tabelinha tem as regras do Paraná para a gente trabalhar juntos hoje de forma prática. Mas, queridos, antes da gente fazer isso, né, antes da gente entrar no Paraná em si, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Como é que tá para vocês? Como é que é a questão do RPPS? Quantos de vocês aí já atuam no RPPS? Eu sei que aqui meus alunos atuam, a Maiara, a Manu aí, né? Sei que vocês já atuam, a Fran tá aqui também. Legal, gente, que bom ter vocês aqui também. Qual que é a intimidade de vocês, gente? A sua, olha só, estava uma mentoria ótima hoje de manhã, né, Su? Estava muito legal. Quantos vocês já atuam, gente, em RPPS? Tanta gente assim, pessoal? Eu ainda não atuo em Beleza, RPPS, eu não sou familiarizada com o tema, estou só INSS. beleza, legal. Eu também não. Ó, eu, eventualmente, só regime geral, legal, beleza. Então, até, gente, porque eu queria fazer o seguinte com vocês, não adianta eu já pegar aqui, né, e vomitar a regra do Estado do Paraná em vocês. Eu queria tirar um tempinho primeiro para a gente trabalhar alguns conceitinhos básicos, porque lá, por exemplo, no INSS, a gente fala em segurados, aqui a gente vai falar em filiados, né, tem algumas diferenças. Então, vamos trabalhar alguns conceitos gerais de RPPS, e aí eu vou falar focado em Paraná para vocês. E eu queria falar um pouquinho da atuação, gente, porque a atuação no RPPS ela é muito diferente do RGPS. E, bom, né, algumas coisas eu acho que é meio senso comum, né, nós cobramos consulta, nós cobramos honorários iniciais, né, pessoal, isso aí já, isso traz uma paz para você deitar a cabeça no travesseiro à noite, gente, que você saber que você não depende de uma RPV, você não depende do alvará, ou depender da boa vontade do cliente, né, que tem uma concessão administrativa e você depende da boa vontade dele te pagar, né. Então, isso realmente traz uma tranquilidade que eu acho que o RGPS não dá, sinceramente. O RGPS, quando você atua só no RGPS, você tem entradas em 2 momentos. As suas maiores entradas, elas estão no médio prazo e no longo prazo, e talvez lá o longuíssimo prazo. Você não tem 2 entradas que são muito importantes, que é a entrada imediata e a entrada em curto prazo. Então, pessoal, lá no escritório eu faço RGPS também, a gente, graças a Deus, somos bem fortes em RGPS, em que pese a minha carteira de RPPS seja tipo 10 vezes maior que a de RGPS. Nós fazemos RGPS porque uma coisa vai sempre puxando a outra, sabe? Então, o RPPS, ele tapa esse buraco para você. Porque, vejam, se vocês forem pensar, quais são, e pelo menos eu divido assim no meu escritório, eu tenho que ter 5 momentos de entrada de dinheiro no escritório. Entrada imediata, assim, né, como é que dizem aquele bordão lá? Sentou, sorriu, pagou, né? Então, pagou, a pessoa vai sentar na minha frente, ela já pagou a consulta. Honorários iniciais, então, ok, ela já pagou a consulta, já deu o planejamento, agora ela vai me contratar para emitir uma CTC. Ela vai ter um pagamento. Então, vejam, eu tenho uma entrada imediata, eu tenho uma entrada de curto prazo, e essas duas aqui não tem no INSS em regra. Aí você tem a entrada de médio prazo, que saiu um benefício administrativo, aí aqui a gente entra nas que o RGPS tem, né, com tranquilidade. Você tem lá em médio prazo, que saiu lá um benefício administrativo, você brigou ali uns meses, mas saiu. Aí você tem o longo prazo, que a gente já vai para uma ação judicial, e você tem o longuíssimo prazo, que o RPPS ele entrega também com os precatórios, né?
Hoje, como eu lido com precatório estadual e municipal, eu considero longuíssimo prazo precatórios estaduais e municipais. RPVs e precatórios federais eu considero longo prazo, não longuíssimo. Longuíssimo, né, gente? A gente está falando aqui, o Estado do Paraná está pagando orçamento 2012, pra vocês terem ideia. 2012, a gente está há 14 anos atrasado, né? 14? É, né? 14? Isso, 14 anos atrasado. Muito longuíssimo do Paraná, né, Fran? Muito longuíssimo. Só que, gente, como você tem honorários iniciais e honorários de consulta, então você acaba fechando, né? Você tapa esse buraco, e outra, você tem honorários também no êxito. Então, tudo bem, os atrasados às vezes vai demorar para receber, mas aqui no Paraná a gente tem um pagamento preferencial, que hoje está em R$ 130 mil, então sexagenários e pessoal com doença grave é pago antes, né? Pago sai em torno de 6 a 9 meses depois da expedição do precatório, até R$ 130 mil. Se tem mais valor a receber, o saldo fica na fila. Então, você tem um valor, sim, interessante para receber. E fora que, deu certo ali, transitou em julgado, você vai cobrar lá 4 vincendas, né? E às vezes essas vincendas, o valor de cada benefício é muito maior do que o teto do INSS. Então, tudo você vai compensando. E esse é o segredo, né, gente? É você ter um mix ali dos teus serviços para você conseguir se organizar financeiramente no escritório, né? Você conseguir viver da advocacia, assim, com paz, né? Não nos desesperando com calma, como o êxito faz, né, gente, com a gente. Então, meus caros, o RPPS, ele entrega isso. A Karina perguntou aqui, como faz a cobrança inicial? Gente, a cobrança inicial, eu vou te responder, cara, de uma forma muito simples, tá? Mas é porque é simples mesmo. Você cobra consulta. Eu sei que, assim, é uma frase de 3 palavras, né? Você cobra consulta, mas eu sei qual que é a dificuldade que o previdenciarista tem para fazer isso. Primeiro, porque o nosso mercado se habituou a isso. Segundo, porque, infelizmente, eu acho que a gente tem um certo complexo de vira-lata no meio da advocacia. A gente tem essa coisa aí que nos persegue, que a gente tem uma síndrome do impostor. Eu não sei o que acontece com o previdenciarista, mas de fato nós temos, né? Os meus amigos contratualistas, eles não têm dó não de ficar cobrando, mas a gente tem, né? A gente tem essa coisa. Mas é um público interessante porque é um público que ele sabe que ele vai ser cobrado. Então não é como o RGPS, porque o RGPS ele tem várias indicações, não é? Eu posso pegar lá uma indicação com o meu vizinho, mas eu pego uma indicação com o meu colega de trabalho, tem um escritório ali na esquina e eu vou ali, no fim, tem gente que seguia por um leilão, né? E no RPPS, não, muito comum chegar lá no escritório, pessoas falando, olha, já passei por 4 escritórios, até teve uma senhora que falou para mim, uma servidora pública aqui do Paraná, eu passei por 4 escritórios antes de chegar em você. 2 ficaram me enrolando para entregar. Então, não me entregaram nada. Um foi sincero, me falou que não sabia fazer, que só sabia fazer INSS. E daí eu achei você, né? Ele me achou no YouTube. Hoje meu escritório gira 70% YouTube. Então, gente, também um trabalho de você, né, ir construindo a tua reputação e atrair esse cliente que paga a consulta. Ele paga, gente, ele paga, não precisa, assim, a gente não precisa ter você passar por um processo de convencimento, assim, tão grande como às vezes no RGPS. Em que pese, no meu escritório, RGPS é cobrado. A gente não cobra auxílio-doença quando a pessoa está... Gente, a pessoa fala auxílio-doença, você já vê, né, de que época que ela começou a advogar, né? Benefício por incapacidade, gente. Eu nunca me acostumei com isso. Benefício por incapacidade. Então, benefício por incapacidade, a gente não cobra, né? Quando a pessoa está sem trabalhar, e também LOAS, nós não cobramos também. Mas, gente, é uma área bem interessante, é uma área que retorna, é uma área que precisa de muitos profissionais. E tem aqui, né, acho que a Jordana falou ali, né, eu comecei com a Genial Prev
E eu sempre falo isso na Genial, gente, não importa, a Genial pode formar 5 mil previdenciaristas amanhã, jogar no mercado 5 mil previdenciaristas amanhã atuando em RPPS, não dá conta do mercado que tem. Hoje eu estou em Curitiba, né, meu escritório é em Curitiba, e estou atendo o Nordeste, tô lá, a gente tem cliente na Bahia, Pernambuco, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina. A gente fez um levantamento, pessoal, a gente já deu parecer para todos os estados do Brasil. Então, tudo online. Então, uma área fantástica, pessoal. E a gente atende assim, né? Bonitinho em cima, né? Camisa aqui e embaixo aqui eu tô com a calça do pijama, como muitos de vocês, talvez, aí, né? Então, é uma área maravilhosa. Agora, meus queridos, onde que a gente vai beber dessa fonte? Como que eu começo a estudar, né, o previdenciário, como que eu começo a estudar RPPS? Porque eu sei que muitos de vocês falaram ali que não atuam ou atuam de uma forma muito mais tímida, às vezes eu atendo alguma coisa e tal. Mas, meus caros, eu tenho certeza que 95% de vocês já fez alguma coisinha com a RPPS, assim, no sentido de fez um cursinho aqui, fez um cursinho ali, né, a gente sabe isso, né, infelizmente a internet tá infestada de conteúdo meia boca aí, de cursos caros que não entregam também. Mas hoje todo mundo já teve algum nívelzinho de contato, porque, de fato, quando a gente fala em honorários iniciais e cobrar consulta, é uma coisa que brilha aos olhos, né, do previdenciarista. E tem que brilhar mesmo, né, gente, porque a gente tem que viver, né, a advocacia, ela tem que servir a nossa vida pessoal, né, a gente não pode tá lá com os nossos filhos, tá lá, né, a mulherada aí que a mãe estava falando com a Marcela aqui, sobre o Zezé, né, tantas de vocês aí, tantos de vocês têm filho pequeno, a gente lá lidando com os nossos filhos e pensando, meu Deus, aquele escritório vai chegar segunda-feira, que inferno, segunda-feira, sábado e domingo até, né, eu tenho desculpa para não responder aquele cliente infernal, mas vai chegar segunda-feira e, meu Deus, aquele processo, aquela coisa, né, e o RPPS, ele entrega mais tranquilidade, não que não tenha os clientes sem noção, né? Claro que tem, porque né, a humanidade está cheia de sem noção. Mas a gente tem você precisa fazer menos volume para você conseguir se pagar no final do mês e você ter uma advocacia que de fato te traga paz, né? O quanto dá para ter paz na advocacia, né, gente? Eu falo para o meu marido, né? Eu estava até falando pro pessoal de manhã lá a gente tem uma mentoria da Genial de manhã. Estava até falando, né, pessoal? Se a gente fosse trabalhar com momentos felizes, né? Que nós fôssemos fotógrafos de festa infantil. Agora não, a gente decidiu ser advogado, então vamos lidar com BO e tudo, né? Ai, Fran, olha aí, ó. Isso aí, gente. Então, meus caros, vamos começar a falar do RPPS. O que é esse negócio? O que é esse regime? E no que ele é diferente do RGPS? Então, vamos fazer o seguinte, vamos partir do que vocês conhecem, que é o RGPS. Então, tudo que eu falar a partir de agora, eu vou comparar com o RGPS. Vamos ter esse ponto de partida. E você sabe uma coisa que é muito proveitosa? Vocês não precisam começar tudo do zero, porque quando a gente fala de RPPS, muitas vezes o advogado ele torce o nariz, ele fala, puxa, mas daí eu vou ter que aprender tudo do zero. Não, você não vai, porque o conceito de tempo de contribuição é o mesmo. Hoje a gente tem uma igualdade ali na comprovação do tempo especial, inclusive no RPPS a gente utiliza PPP também para comprovar, as análises do PPP são feitas da mesma forma. Então, o conhecimento que você tem, você aproveita. Então, fique tranquilo. E você tem que aproveitar. Sabe por quê, gente? Quando veio a reforma, a emenda constitucional 103, eu chamei todo mundo lá no meu escritório. Eu falei assim, pessoal, é o seguinte, a gente já fazia, né, muita CTC. RPPS, um serviço básico é você trabalhar com CTC, com certidão de tempo de contribuição.
porque você precisa, né, levar tempo de um lugar para o outro, e a gente faz isso com o CTC. Eu chamei todo mundo no meu escritório e falei assim, olha, gente, é o seguinte, vai passar isso aqui, ainda não tinha saído esse, eu tinha lido a PEC. Eu falei, vai passar, e eu vou falar uma coisa para vocês. A gente vai triplicar o volume de emissão de CTC. E eles, nossa, meu Deus, né? Porque a gente já estava sufocado, né? Eu falei, pois é, pessoal, a gente tem que redistribuir e a gente vai precisar contratar mais advogado. E, de fato, gente, foi o que aconteceu. Porque hoje, antes você conseguia ter uma aposentadoria no RPPS e uma no RGPS. Hoje, o servidor precisa puxar tempo do RGPS para ele fechar o requisito. Antes, no serviço público, até a emenda constitucional 103, no caso do Paraná, até a emenda constitucional 45 de 2019, que aqui é do Paraná, emenda constitucional estadual, o servidor ele se aposentava com 10 anos de contribuição. Tinha que ter outros requisitos, tinha que ter idade mínima, tal, serviço público, tempo no cargo. Mas com 10 anos de contribuição já podia se aposentar, cumpridos os outros requisitos ali, mas era possível. Hoje, o tempo mínimo no Paraná e na União e tal é 25 anos. Então, para você fechar os 25 anos, você precisa pegar tempo de outros regimes, sabe? Então, meus caros, para quem que é, né, o regime próprio? Quem que é o nosso cliente do regime próprio? O nosso cliente do regime próprio é o servidor público em cargo efetivo, em regra, tá? Porque tem um tema que passou lá no STF, o 1254, eu não vou entrar aqui num detalhamento com vocês, senão a gente ficaria aqui, daria para falar 10 horas disso. Mas, a princípio, é isso, tem o tema 1254 do STF, que pode vir a mudar um pouquinho aí o cenário, mas, a princípio, é o servidor público em cargo efetivo, e quem que é essa pessoinha? É uma pessoa que passou por um concurso de provas ou de provas e títulos, foi aprovada, nomeada, empossada, iniciou o exercício nas atribuições do cargo, e ela está num regime estatutário. Isso quer dizer que os nossos clientes que são empregados lá do INSS, eles estão regidos pela CLT. O servidor público, ele não é seletista. O servidor público, ele está regido por um estatuto, que é o Estatuto do Servidor Público, e cada ente federativo vai ter o seu. Aqui do estado do Paraná é de 1970, o Estatuto do Servidor Público, tá? Na União, é a Lei 8.112, e cada ente federativo vai ter o seu. Você vai me falar, ai, Paula, mas o servidor, sei lá, de que lugar, é CLT. Gente, ele não é CLT, ele não é servidor público em cargo efetivo. Ele é empregado público, tá? Então, há uma diferença. Nós temos os servidores públicos em sentido amplo e os servidores públicos em sentido estrito. Em sentido amplo, até a gente é servidor público quando é chamado, né, que todo mundo adora, para ser mesário, para ser jurado. O presidente Lula, ele é um servidor público, em sentido amplo. Os mandatários de poder são servidores públicos em sentido amplo. Em sentido estrito, nós temos os servidores públicos em cargo efetivo que passaram, né, por esses concursos, e se você pegar o edital lá do concurso, vai dizer que são destinadas vagas para carreira tal, para o cargo tal, e ele está lá embutido num regime estatutário, tá? Agora, gente, o que é que acontece? Nós temos 3 regimes de previdência no Brasil. A gente tem o regime geral, que vocês bem conhecem. A gente tem o regime próprio, que é o regime dos servidores públicos em cargo efetivo, com as considerações do tema 1254 do STF, que abriu o leque para a administração pública contratar de outras formas aí, né? Mas isso depende de lei local também, tá? E nós temos também o sistema, o regime complementar, que daí hoje em dia tem tudo a ver com o serviço público com RPPS.
Ah, cadê o militar? Gente, o militar não é regime previdenciário. O militar é sistema social de proteção, tá? Que, inclusive, é uma área interessantíssima. Interessantíssima. Nós atuamos também no escritório com essa área. Então, nós já temos essa primeira diferença. Vejam só, quando eu estou no regime geral, eu tenho 5 categorias de segurados obrigatórios, não tenho? Eu tenho o empregado, eu tenho o trabalhador avulso, o empregado doméstico, o contribuinte individual e o segurado especial. 5 categorias. No serviço público, a gente não tem categorias de segurados obrigatórios. É o servidor público em cargo efetivo. Olha como é mais simples, né? Porque todo mundo acha que RPPS é um bicho de 7 cabeças. Mas tem coisas que são muito mais simples no RPPS do que no RGPS. No RPPS é muito simples. Eu tenho um servidor público em cargo efetivo e ele pode estar, o status dele pode variar. Ou ele está em atividade, ou ele está na inatividade. Simples. Gente, não tem plano simplificado, não tem aquelas 550 alíquotas, não tem aquela discussão lá do produtor rural, se é 2,1%. Se é... Não, você não discute alíquota, porque o desconto vem na folha, né, do servidor público. Então, gente, olha, isso faz tudo ser mais simples. Essas discussões sobre custeio e qualidade de segurado, e se vocês pensarem, custeio e qualidade de segurado, plano de custeio e qualidade de segurado, quanto que isso ocupa das nossas discussões no RGPS? 50%? No RPPS não tem. Ou ele está ativo ou ele está inativo. Só. E a alíquota, atualmente, vai variar. Então, assim, variar assim, vírgula. Depende do ente. Então, hoje eu tenho a União, que tem um regime progressivo de alíquotas. Eu tenho o município de Curitiba, que, se eu não me engano, também é um regime progressivo de alíquotas. E eu tenho outros entes federativos que têm uma alíquota fixa. Por exemplo, no estado do Paraná, a gente tem uma alíquota fixa de 14%. Então, gente, isso aí já ficou mais simples, né? Claro, né, tem coisas que são mais complexas que no RGPS, mas eu diria para vocês que o conhecimento básico de RPPS, ele é muito mais simples do que vocês imaginam, os conceitos. E, gente, tem um lugar maravilhoso que eu preciso indicar para vocês. Sabe a IN 128 do RGPS? Né? Quem não conhece ela, né? Tem uma norma que se equipara no RPPS. E para você começar a estudar RPPS, bom, primeiro eu vou te recomendar estar comigo na Genial Prev, mas lá na Genial Prev eu falo o seguinte, que você tem que ler um ato normativo, que é esse aqui, meus queridos, é a portaria 1467. E essa portaria aqui, gente, ela é maravilhosa. Para vocês terem noção, olha como vocês estão num bom momento para aprender RPPS. Quando eu comecei na RPPS, lá em 2011, quando eu me formei, e eu entro, né, gente, nesse escritório que já tinha ali um histórico de estar trabalhando com servidores públicos desde 1984, né? Um escritório fundado aí por 2 pessoas que eu tenho grande consideração, que é meu pai e minha mãe, né? Eu sou a segunda geração do escritório, espero que tenha uma terceira, teria muita satisfação em ver, quem sabe, os meus 2 filhos, né, assumindo esse escritório um dia. Como diz lá, um dos mandamentos do advogado, né, a gente ter tanto orgulho e tanta honra em exercer que a gente possa falar para os nossos filhos, se eles vierem nos perguntar. Mas, meus caros, quando eu comecei, gente, meu Deus do céu, era assim, eu não desanimei porque não sei, eu acho que era aquela ingenuidade aquela empolgação do recém-formado. Mas
tinha vários atos normativos que você tinha que saber. Você tinha orientação normativa, você tinha instrução normativa, tinha coisas que, alguns conceitos que não você tinha que extrair daquele contexto legislativo, tinha vários pareceres. E daí, em 2022, vem essa linda, maravilhosa, a portaria 1467 de 2022, que, claro, tem coisinhas nela que nós podemos criticar e que podemos verificar, né, em constitucionalidades ou em correções, mas, gente, ela é um instrumento maravilhoso e ele é muito conceitual. E olha só, lá na IN 128, gente, se você pegar a IN 128, com todas aquelas portarias, aquelas 10 portarias, quantas páginas dá? Eu não sei, mas dá mais que 249. Tenho certeza. A portaria 1467, ela tem 249 páginas. Mas, se você for ver aqui no sumário dela, tem várias coisas que não nos interessam. Avaliação atuarial anual. Isso aqui não interessa para a gente. Isso aqui interessa para o gestor do RPPS. Então, essa portaria aqui, gente, olha só, o que ela faz? O que ela traz? Qual que é a função dela? Olha só, disciplina os parâmetros e as diretrizes gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social da União, Estados, DF e municípios. Todo mundo. Todo mundo. Então, se você pegar essa portaria aqui e você extrair dela só o essencial, ela vai de 249 para 116 páginas. Eu tenho esse arquivo, tá, gente? Eu disponibilizo lá para o pessoal da Genial, eu vou mandar para a Dani e para a Marcela. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa portaria e eu cortei tudo o que não interessa para advogado. Então, nós temos ali, no fim das contas, pouco mais de 100 páginas. E, gente, ela é tão fantástica, essa portaria, que, olha só, ela traz no artigo 2º aqui... Oi, mamãe. Peraí, gente, um minutinho. Oi, mamãe. Oi, filho, peraí. Desculpe, pessoal, as alegrias do home office, né? Então, gente, tranquila, doutora. Não, pessoal, é uma luta, né? O ADV não tem um dia de paz, mas a mãe... Então, gente, essa portaria aqui, ela é tão maravilhosa que no artigo 2º dela, ela acaba trazendo vários conceitos. E esses conceitos são o que vão embasar aqui o nosso conhecimento para a gente atuar. Então, vejam só que interessante. Ela traz aqui, desde o inciso 1, ela vai trazendo, por exemplo, aqui no 10, no 11 do 12, o que é tempo de efetivo exercício no serviço público, o que é carreira, o que é cargo efetivo, e, gente, de uma forma muito didática, tá? E se eu fosse falar para vocês assim, pessoal, você só pode escolher 2 artigos para ler dessa portaria. Eu diria para vocês que é o artigo 2º e o artigo 171, tá bom? E, gente, aquilo que eu estava falando para vocês, que hoje, né, a gente está num momento maravilhoso para vocês aprenderem RPPS. Por quê? Porque se vocês forem para cá, ó, aqui eu já estou nos anexos.
Mas se eu chegar aqui no final da portaria, porque os anexos também, gente, boa parte aqui é os anexos. Olha só, esse artigo aqui, que é o último artigo da portaria, o penúltimo, na verdade, da 1467, o 284. Revogam-se as seguintes normas. Gente, tem 87 normas aqui. 87 que vocês tinham que saber se fossem atuar com RPPS antes de 2022. Então, gente, a portaria 1467, ela vem, ela revoga tudo isso daqui. Tudo isso. E ela substitui. Olha isso, pessoal. Gente, eu já li tudo isso um dia. E todo previdenciarista de RPPS tinha que saber tudo isso daqui. Tudo. Olha, gente, eu nem sabia, a primeira vez que eu vi isso daqui, eu nem sabia que número era esse daqui. Podia ser 80.000 ou 87, não sabia. Então, gente, nós temos hoje uma centralização normativa que nos ajuda, assim, infinitamente, tá? Então, para você começar a atuar no estado do Paraná, primeiro você tem que entender os conceitos aqui de RPPS. Quem que é o servidor público que eu falei para vocês? É o servidor público em cargo efetivo, essa pessoa que passou num concurso de provas ou de provas e títulos, né? O que que é qual que é a nossa atuação hoje, a melhor atuação hoje no previdenciário? Vocês já sabem disso, porque é o que é falado no RGPS também, é o planejamento previdenciário. Agora, gente, imagina se você sabe fazer um planejamento previdenciário no RGPS, que é aquilo que a gente está falando, você tem que pensar em custeio, se está na alíquota certa, se não está, você projeta alíquotas, faz cálculo de ROI. No RPPS não tem cálculo de ROI em regra. Você não calcula retorno sobre investimento, porque o servidor não tem como escolher a própria alíquota, né? Então, a própria contribuição. Então, em regra, você não vai ter cálculo de ROI. Mas agora imagine você saber fazer um planejamento previdenciário com combinação de regimes. Porque assim, gente, eu acho que nós o previdenciário hoje, ele é muito diferente de quando eu comecei a atuar em 2011. Então, eu estou atuando há 15 anos. E ele é muito diferente da atuação que os meus pais começaram em 1984. O previdenciário vai a 1.000 por hora. E o previdenciário tem mudado muito. Então, antes da reforma, gente, qual que era a menina dos olhos do previdenciário? O que todo mundo queria fazer? O que todo mundo queria saber? No RGPS mesmo. Aposentadoria especial. Todo mundo queria saber a aposentadoria especial. Era onde estava a maior parte dos honorários, a gente podia converter, a gente tinha uma modalidade de aposentadoria que tirava fator previdenciário. Aí vem a reforma da Previdência e faz o quê? Chacoalha totalmente a aposentadoria especial. A gente tem conversão até 13/11/2019. Isso vale para o RPPS também, tá, meus caros? Temos conversão de tempo especial em comum também no RPPS até 13/11/2019. E depois, então, o que tem depois da reforma? Acontece que, quando a reforma vem, nunca se tornou tão importante o segurado e o servidor planejarem a sua aposentadoria. Porque agora é tudo ou nada. Para eles, né, gente? Quem está aqui na minha faixa etária, para menos, pessoal aí 40 menos, não vai ter previdência para gente. Vocês sabem disso, né? Não vai ter. Não vai. Hoje o previdenciário, então, ele saiu dessa questão da aposentadoria. Não quer dizer que não vai ter campo para a gente atuar, tá, pessoal? Peraí. A gente saiu dessa questão da aposentadoria especial, a gente entrou na reforma e veio com muita força a questão do planejamento previdenciário. Hoje está muito em alta o planejamento previdenciário combinando regimes. Daqui a pouco, então hoje o RPPS está em alta porque é um mercado muito grande que está precisando de profissionais.
Com isso, se une a Previdência Complementar, porque a Emenda Constitucional 103, ela entra e fala o seguinte, os RPPS que estão criados, beleza, agora os entes que não criaram, ninguém cria mais, então, passou a ser, né, uma inconstitucionalidade a criação de regimes próprios após a Emenda Constitucional 103, mas também obrigou que todos os entes federativos com RPPS criassem a Previdência Complementar dentro de 2 anos da promulgação lá da Emenda Constitucional, que deu em 2021, né, gente? E os entes ainda, a maior parte não criou. Então, também temos um mercado enorme de complementar, que vai estourar, que no Paraná está em alta também, começaram aí as janelas de migração, e nós temos o militar também, que está ali, né, páreo ali, e nós temos, caminhando para isso, depois a gente vai se alinhar cada vez mais o planejamento previdenciário com produtos financeiros, seguros, né, a gente pensar em educação financeira, porque nós, os servidores, todo mundo vai ter que pensar do que eu vou viver. Então, eu posso ter a previdência pública, posso ter uma previdência complementar, eu também tenho que pensar em fazer investimentos, em ter uma renda passiva. E isso aí a gente vai ter que juntar para a gente conseguir viver bem, para os nossos clientes viverem bem, né? Eventualmente, né? Eventualmente na terceira idade, que é a época que a gente mais precisa de tranquilidade. Oi, Ivana, pode falar. Teu microfone, amada, está desabilitado. Não sei se já está na hora das perguntas, mas é que eu não queria que fugisse, porque eu estou meio... Sem problemas. Talvez eu fuja um pouquinho do tema, mas é uma revisão. Como foi falado das portarias anteriores, caso o período desse servidor, em termos de revisão, seja, digamos, caia no período de uma dessas portarias, você utiliza a portaria pertinente ao período que você quer revisar? Sim, você utiliza a portaria pertinente ao período. E dá para você utiliza, tá, Ivana? Não tem Ela problema. continua vigindo, digamos, então, lá ela retroage na época, né? Isso. Outra pergunta. Uma coisa que me bate muito com relação ao regime, eu me bato no regime próprio. Tudo bem, tem a Constituição do Estado, tem a emenda, enfim. Mas as normas internas de cada órgão do Estado. Por exemplo, um caso prático que eu estou vivenciando agora. Ela teve nomeações, várias nomeações, em cargo comissionado, e claro que foi no regime geral, né, um período X, foi feita a CTC, isso é uma revisão. Então, entrou no processo, uma parte só que está bem irregular o quinis dela. Esse período dela prestou concurso, entrou como servidora, mas ela serviu na Casa Civil, na Secretaria de Educação e mais um outro órgão dentro do ente federativo. Ela, nessa questão, ela pediu, eu tenho direito a uma revisão, porque consta lá que caso eu tivesse doutorado, mestrado, saísse, eu teria subisse de nível. Essa questão de subir de nível, como é que funciona isso? Nível A, nível B, não é assim, as palavras estão me fugindo, mas ela está buscando uma atualização do valor da aposentadoria dela em decorrência desses cursos que ela saiu, que ela teve a liberação, né, para fazer, e não foi incluído. E quando ela pediu a revisão na Paraná Previdência, eles disseram que não haveria, no caso, esse plus, assim, sabe,
essas questões internas de cada ente, por exemplo, da Assembleia Legislativa. Eu peguei uma jornalista, quebrei a cabeça, porque daí tem várias norminhas dentro de classe A, de classe B, de PPP, PQP, que você não sabe Ivana, como funciona. Isso que você está falando é da seguinte forma, gente, olha só. Como é que Isso que a Ivana funciona está falando é sobre PCC, tá, gente, que a gente chama. O que é o PCC? Não é a organização criminosa, tá, gente? É o plano de cargos e carreiras. Então, cada carreira vai ter um plano de cargos, vai ter uma lei que vai estabelecer, olha, esta carreira funciona assim. E nesta carreira vai estar lá disposto como funciona a ascensão funcional. Então, o que é ascensão funcional? É como eu ando na minha carreira. Eu entro lá na carreira no cargo tal, e eu posso me movimentar verticalmente ou horizontalmente. Isso. Então, a cada tanto tempo, eu vou progredir. Quando a gente anda para o lado, horizontalmente, eu chamo de progressão. E quando eu vou para cima, que no estado do Paraná, em geral, a gente são as classes, a gente chama de promoção. O que acontece, gente? A progressão, ela normalmente tem um critério de tempo no cargo e às vezes de avaliação. Então, avaliação de desempenho, você progride. Mas muitas vezes é só o tempo de cargo, tá? Então, você vai progredindo na tabela salarial, na tabela remuneratória. E a promoção, que é isso que a Ivana está falando. Mas eu tive um doutorado, eu tive um não sei o quê, mas agora essa movimentação, quando a gente tem uma dependência de titulação, o que acontece? A carreira, o RH lá, ele abre editais. Então, digamos lá que a Dani é professora do estado do Paraná. Aí ela faz lá uma formação e daí abre-se um PDE, que eles chamam, no magistério chama PDE. Vai abrir lá um edital em que ela vai poder alcançar outro nível, ela vai poder subir na carreira. Nesse edital, ela tem que seguir as regras, ela não pode perder a data para apresentar a nova titulação dela. Se ela perdeu a data para apresentar a titulação, ela não pode ser promovida, ela não vai ter a promoção. E hoje o judiciário, assim, entende que a gente tem que respeitar a data. A data ali, a gente tem que respeitar o processo seletivo de promoção. Então, Ivana, basicamente isso que você está me falando. Isso que você está falando é uma situação de direito funcional. E ela vem. Quando você trabalha com RPPS, com previdenciário RPPS, surgirão ações, gente, de direito funcional, que é a vida, né, do servidor público na administração mesmo. Então, ele está na atividade, ou até às vezes ele já está na inatividade, mas alguma coisa na vida funcional dele, na atividade, deveria ter acontecido, que vai impactar na aposentadoria, ou você está pegando um servidor na atividade, que se fez um planejamento previdenciário e surgiram essas questões. Aí, Ivana, por que eu abri, gente, esse triângulo aqui para mostrar para vocês? Como que a gente vai pensar, tá? A legislação. Então, vejam só. Aqui, num primeiro momento, aqui, né, gente, no topo, eu tenho, obviamente, né, eu tenho a CF. Então, assim, né, gente, a Constituição Federal, ela manda no Brasil, certo? Mais ou menos, né? Porque quem diz o que a Constituição diz é o STF. Então, aqui, quando a gente for pensar na CF, vou pegar lá o artigo 40, que é onde a gente vai ter sobre o regime próprio, nós temos que pensar também, sempre ter em consideração os temas, né, do STF, tá? Então, nós temos a CF. Quando nós estamos aqui na esfera, eu vou colocar aqui, gente, a esfera estadual, né, porque nosso foco aqui é Paraná Previdência, e quando nós estamos na esfera estadual, eu vou olhar a Constituição Estadual também, nesta ordem. Depois da Constituição Estadual, eu tenho que prestar atenção na lei do RPPS, que aqui no estado do Paraná é a Lei Complementar 233 de 2021. E aqui a Constituição Estadual, meus caros,
é a 45 de 2019. Paraná foi rapidinho. A reforma da Previdência Federal, né, da União foi lá em 13 de novembro de 2019. Aqui a gente tem a nossa em 4 de dezembro de 2019. Então, nem um mês depois, o Paraná já estava ali alterando. Tendo em vista que a lei complementar, tá, nós também vamos ter que ter em vista que o Estatuto do Servidor Público. Porque, afinal, né, gente, esse pessoal é estatutário. Então, o Estatuto do Servidor Público, que no Paraná é de 1970. A pessoal é meia alguma coisa, agora não lembro de cabeça, mas qualquer ente federativo vocês vão ter que ver isso. E daí, acho que é 6471, de 1970. E aqui, gente, por último, nós vamos daí ter que observar o PCC, né? Ou às vezes chamam de PCCR, Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações. Cada profissão dentro do serviço público vai ter um plano de carreira. Então, isso, o que acontece, gente? A Ivana está falando. Mas daí, quando eu fui lá da Assembleia Legislativa, tinha algumas coisinhas bem específicas. Tem mesmo. Cada carreira vai ter suas coisinhas específicas. A questão é, pessoal, aqui, ó, né, quando a gente falando de previdenciário para fins de aposentadoria, isso daqui, ó, vai ser igual para todo mundo. Então, a servidora lá, que está na Assembleia Legislativa, e o ascensorista do TJ Paraná, eles se aposentam pelas mesmas regras. Então, as regras de aposentadoria, elas são iguais para todo mundo. Lógico, né, gente? Tirando o magistério, né? Enfim, né? É óbvio, né? Mas pessoa com deficiência, a gente vai ter as exceções, aposentadoria especial, né? A gente vai ter aquelas exceções constitucionais. Mas aqui todo mundo aposenta igual. Então, para eu chegar numa data, puxa, que data que essa pessoa vai se aposentar? Como vai ser a forma de cálculo da aposentadoria dela? É simples. É simples. Vocês vejam, por que eu falei para vocês? No meu escritório a gente já deu parecer para todos os estados do Brasil de acordo com o levantamento que nós fizemos. Porque se eu seguir esta ordem aqui, eu consigo falar para qualquer pessoa em que data que ela vai se aposentar. Não importa onde ela está. Eu só preciso entender as regras lá do ente federativo ao qual ela está vinculada. Como eu tenho a calculadora da Genial, e a gente tem mais de 1000 entes federativos, a coisa toda fica muito, muito mais tranquila. Agora, depois, né, que você já passou por isso, você vai olhar os pormenores da carreira. O que é interessante, gente, no RPPS? Vocês têm que pensar o seguinte, tem uma coisa muito forte no RPPS que não tem no RGPS. Até tem, mas no RPPS tem muita força, que a gente chama de rádio peão, né? Rádio corredor. Por quê? A Ivana está atendendo lá uma pessoa da Assembleia Legislativa. Gente, esse conhecimento que ela adquiriu estudando a carreira, vocês concordam comigo que tudo novo que a gente vai aprender, a gente tem uma curva de aprendizado? Você vai, como se você subisse, né, uma montanha bem íngreme. Você está subindo ali, né, você vai ter um esforço que depois que você já entendeu, você vai meio que numa velocidade cruzeiro. Foi assim com a gente, né? Teve um dia que a gente não sabia o que era qualidade de segurado e carência. Né, gente? Tinha uma época da minha vida que se alguém me falasse em carência, eu ia perguntar se a pessoa queria um abraço, não é? Mas daí uma hora você entende, às vezes é até algo que demora um pouquinho para você entender, mas a hora que você entende, você fala, uau, é isso? E aquilo passa a ser uma base para tudo que toda a tua análise, você vai usar aquilo como base. O RPPS, ele também tem isso. Então, gente, por isso que eu passei para vocês ali o artigo 2º da 1467. A hora que você entende os conceitos do artigo 2º, fica tudo mais fácil. E as carreiras também têm isso. Então, a Ivana está aprendendo a Assembleia Legislativa. Como eles têm rádio peão, eles têm rádio corredor, que hoje, né, nos tempos modernos, é grupo de WhatsApp de servidor,
ela sendo, esta servidora sendo bem atendida, ela vai lá no grupo, ela vai falar para todos os colegas dela. Aí a Ivana vai ter mais clientes de assembleia. Aí o que que acontece? Os 5 primeiros é aquele sofrimento, porque você está entendendo a carreira. Veja, não é isso aqui, ó, o previdenciário você tem ferramenta, você tem o programa da Genial, vocês têm uma tabelinha ali de regras, né, que eu vou passar para vocês, não sei se as meninas já passaram, daqui a pouco eu vou abrir ela aqui. Agora, a carreira, gente, é um outro nível que você vai entrar nele, mas isso daqui que vai te possibilitar você cobrar 1.000 ou milhares de reais num planejamento e ainda fechar um serviço, né? Ainda fechar ali serviço avulso. De fato, estas coisinhas existem. O que eu falo para os meus alunos? Você vai pegando uma carreira, então você pega lá magistério. Pessoal, e pensem aqui comigo, tem 3 coisas que todo ente federativo tem que ter. Tem 3 coisas que a administração pública não tem como fugir. A administração pública tem que fornecer educação. Então, você vai trabalhar com a RPPS, você vai lidar com o professor. Saúde. Dentista, enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, perito legista. Você vai lidar. E segurança. Aí aqui a gente já entra em outro lugar, né? Que seria o previdenciário militar aqui, a segurança pública, direito do previdenciário, não, o sistema social da segurança pública. Mas vejam, por exemplo, você pega lá professora, no caso da Ivana, Assembleia Legislativa. Os primeiros 5 que você pegar vai ser aquela sofrência. Mas esses 5 você vai fazendo uma tabelinha das particularidades, das gratificações, como que você calcula a gratificação, o que você tem que levar em conta ali da carreira. Gente, depois de 5, depois de 10, a tabelinha se repete, se repete, se repete, se repete, uma hora você já decorou. E ali, isso é trabalhar nichado. Trabalhar nichado não é, eu faço LOAS. Não, isso não é trabalhar nichado. Né? Não, e já é ótimo que você tem uma linha mestra, isso está excelente. Não dá para ser generalista no previdenciário hoje. Lógico, a gente não vai recusar serviço, né? Eu não recuso LOAS no meu escritório. Mas você nunca vai ouvir a Dicine se posicionando com LOAS. A gente sempre se posiciona com servidor público, né? Diga, Ivana. É o seguinte, voltando um pouquinho, não quero me segurar nesse caso. Na verdade, essa da Assembleia já foi. Essa que eu estou lidando agora, ela é uma servidora aposentada da Secretaria de Educação, que está requerendo essa progressão, então, digamos, por títulos. Então, nesse caso, eu tenho que prestar atenção se ela cumpriu os editais, é isso? Uhum, exato, você tem que perguntar, mas você apresentou esse título no PDE? Se ela falar, porque normalmente daí o que acontece? Pois é, abriu o edital, daí eu perdi a data. Eu tenho que ver Aí esses complica bastante, pormenores, tá, né? Ivana? Aí Oi? complica bastante. Aí complica bastante. Se o servidor perdeu a data, complica bastante. Porque ela disse que entregou. Eu estou com o processo aqui, eu estava estudando ele hoje. Essas últimas semanas eu não pude abrir nada, mas eu vou mais a fundo. Eu ia entrar em contato com o Instituto, acabei não entrando. Mas mais para frente eu faço contato com vocês daí lá no Instituto, para Beleza. fazer as aulas daí. E eu vou te passar aqui para você dar uma olhadinha, tá, Ivana? Não sei se você já chegou aqui nesse link. Aqui tá os editais só de Eu gosto 2024, muito mas do a gente regime terminou. próprio. Eu por acaso, Aqui, fiquei ó. no regime geral por causa da junta, mas eu fiz a pós de Direito Administrativo e gostei muito quando eu fiz, sabe? Então, Uhum, eu gosto bastante também, mas só que não entrei para valer. certo.
Não, tranquilo. Eu te mandei ali sobre o PDE, tá? Um link ali sobre o PDE para você dar uma olhadinha. Tá, Então, obrigada. pessoal, essa aqui é a estrutura, né? Então, é assim que a gente vai pensar o RPPS, tá? Agora, gente, no Paraná em si, o que que acontece? A gente tem as regras, deixa eu já mostrar para vocês aqui a tabelinha. Nós temos as regras novas, elas são como as da União. E assim, ó, pense aqui no RGPS comigo. RGPS. Deixa eu ir aqui já para as regras de hoje. No RGPS, gente, quantas regras nós temos? De transição. A gente tem a regra permanente, certo? Aí a gente tinha aquela regra de transição da idade, que ia ganhando 6 meses até alcançar 65 anos, 62 ou 65 anos. Então, a gente tinha a transição da idade. A gente tem a transição por pontos. A gente tem a transição do pedágio 100%, pedágio 50%, e a gente tem a transição do tempo mínimo, tempo de contribuição mínimo mais idade, certo? Elas vão ter aqui, né, formas diferentes de cálculo. A maior parte vai ser 60% mais 2%, por ano que ultrapassar 15 ou 20, a depender se é homem ou mulher. A gente vai ter o pedágio 100%, que é 100% da média, desde julho de 94. E o pedágio 50%, a gente vai aplicar a média de 100% desde julho de 94, só que vai ter fator previdenciário. Então, vejam, são 5 regras, né? São 5 regras que você tem que saber. Mas no RPPS, você pode ficar tranquilo, porque só são 3. Na verdade, a gente tem uma permanente e 2 de transição. Então, no RGPS, você tem uma permanente e 5 de transição. Aqui no RPPS, você tem uma permanente e 2 de transição. Olha como é mais tranquilo. Aqui no Paraná, tá, gente? A gente tem o pedágio 100% e a gente tem os pontos. Olha só que interessante. Ainda no RGPS, a gente se aposenta, né, com 15 anos de contribuição. Aqui no RPPS do Paraná, que a União, que copiou da União, Estado de São Paulo copiou da União, o município de Curitiba copiou a maior parte da União também, o mínimo é 25 anos. Então, aqui o tempo é maior para se aposentar. E isso acontece o quê, gente? Uma debanda de servidores saindo do RPPS e indo para o RGPS. Porque não conseguem bater os 25 aqui, mas já tem 15 lá no RGPS para se aposentar. Então, hoje, quem trabalha com RPPS está vendo isso. Opa, eu tenho servidores aqui que estão se exonerando para emitir uma CTC, porque para emitir CTC você tem que ser servidor, para levar pro RGPS. E aqui, pessoal, o que eu queria falar para vocês hoje, né? Eu mandei para vocês aqui uma apostila, né? Opa, não é isso aqui. Eu mandei para vocês aqui uma apostila do Estado do Paraná. Então, né, gente, que foi aquele link ali. Deixa eu abrir ela aqui de novo. Se você quer atuar, gente, no Estado do Paraná, e isso em qualquer RPPS, eu vou dar uma dica para vocês. Dica de ouro essa aqui. Se você for atuar no RGPS, você tem um monte de material, você tem um monte de livro, você tem livro de caso concreto, você tem um monte de lugar para pesquisar. No RPPS não tem. Você tem lá alguns livros, né, gente, até recomendo o meu, que é Atendimento ao Cliente Previdenciário no RPPS, que é com a professora Melissa, com o professor Pedro Spitzner. E você tem lá do professor Marcelo Barroso, né? Você tem alguns outros aí, pingadinhos. Agora, gente, no RPPS, o que você vai fazer? Que material, assim, além de você ter a base do livro, né? E o nosso livro de atendimento, ele é bem curtinho, então ele é bem gostoso de ler, bem leve. Você vai pesquisar o que a administração pública está fazendo para a capacitação dos servidores, gente. Isso é ouro. Então, você pegou um caso de RPPS, o que você vai fazer? RPPS do Paraná. Você tem aqui essas noções que eu te dei, você vai ler o artigo 2º,
da portaria 1467, o segundo e o 171. E você vai ter a tabelinha que eu vou te ensinar a usar agora, e você vai baixar o material que a administração pública disponibiliza para os seus servidores. Porque, vejam, tem alguém, gente, no RH hoje fazendo uma conta de tempo de contribuição. Tem alguém dentro da Paraná Previdência checando o documento funcional, fazendo essa conta. E eles têm que ser orientados. Então, isso que eu mostrei para vocês ali, que eu passei para vocês, por exemplo, essa apostila aqui. Olha só, pessoal, coisa maravilhosa. Até os alunos, a gente tem curso, tá, de RPPS do Paraná na Genial Prev. Eu até estava falando para os alunos. Às vezes vem alguém, né, me fala, ai, Paula, por que você não você não escreve um livro de RPPS do Paraná? Por que eu vou escrever um livro se existe essa apostila maravilhosa aqui? Eu não levanto da minha cama para fazer mais do mesmo. Se eu me comprometo com alguma coisa, eu vou fazer diferente, eu vou fazer melhor do que eu acho que existe. Gente, essa apostila é muito boa, maravilhosa. Então, pessoal, aqui vocês têm toda a informação, tanto aqui, né, os segurados, quem são, considerações importantes, quem são os beneficiários de pensão, os benefícios, as regras, olha, direito adquirido, questões de benefícios aqui, abono de permanência, contagem recíproca, né, a gente vai usar CTC aqui, decadência e prescrição. No estado do Paraná, a decadência é 10 anos, gente, não é 5. A prescrição é quinquenal quanto aos efeitos financeiros, mas a gente tem 10 anos para questionar, né, assim como no INSS. Isso é muito interessante, porque nos outros entes federativos a maioria é 5 anos, tá? Então, aqui no Paraná, a gente tem 10. Então, nós já temos aqui tudo isso, ó. E vamos combinar, né? Bem bonitinho aqui, ó. Layout bem bonitinho. Agora, gente, quando eu comecei, eu tinha um problema. Porque eu contei para vocês, né? Que os meus pais, eles tinham esses escritórios, atuavam com RPPS e tal. Mas eu tinha um problema sério. Os meus pais não estavam no escritório quando eu comecei a atuar. Eles tinham, o escritório, ele estava sem novo acervo, sem renovação de acervo, fazia 3 anos. Então, os meus pais se separaram em 2008 e eu entro no escritório em 2011. Então, nesses 3 anos, eles só ficaram ali lidando com o acervo que eles tinham, precatórios e tal. E ali, né, lidando ali com um divórcio bem complicado. Então, quando eu entrei, não tinha ninguém, assim, propriamente para me auxiliar. E os meus pais, eles não faziam planejamento previdenciário. Eles lidavam com revisões no RPPS, revisões gerais. Sabe, tipo, revisão da vida toda? Assim, não que exista a revisão da vida toda no RPPS, porque não existe, tá? Inclusive, tem software de cálculo que coloca opção para você assinalar a revisão da vida toda em RPPS. Gente, pelo amor de Deus, isso não existe. Mas, digamos assim, era uma tese dos níveis de tese teses do nível de revisão da vida toda. Meus pais trabalharam com 2 teses, então 90% do acervo deles eram 2 teses de revisão. Quando eu entrei, e eu comecei a estudar e ver que isso era um nicho possível, e naquela época a gente nem chamava de planejamento previdenciário, nem tinha esse nome, eu tive que entender quais eram as regras de aposentadoria. E as regras de aposentadoria, gente, elas estão nas emendas constitucionais, porque hoje, o que a gente tem, né? Qual que é o andar do RPPS? Você tem a emenda constitucional 20 de 98, daí você tem a 41 de 2003, a 47 de 2005, a 70 de 2012, a 103 de 2019. São 5 ECs seguidas, né? Mais ou menos seguidas. Ali, né, num horizonte de 21 anos, a gente teve 5 emendas constitucionais. Então, o que acontece? Se você for pegar e ler a emenda constitucional, vai ter lá todos os requisitos, você não entende, gente. Você fala, meu Deus do céu, eu nunca vou decorar isso aqui. Só que você tem que saber de cabeça, né? Assim como você usa o prévio, você usa o cálculo jurídico, sei lá. Você tem, quando você joga RGPS,
ele vai te dar regra, mas assim, você olha a situação do cliente e você meio que já se liga, né? Você fala, olha só, aqui dá um pedágio de 50% e tal. Então, aquilo ali confirma. E no RPPS também a gente precisava disso. Então, gente, o que eu precisei fazer? Eu precisei sistematizar. Eu não sei vocês, pessoal, mas a minha cabeça funciona com tabela. Tabela e mapa mental. E desenho. Eu preciso desenhar. Eu preciso estruturar visualmente para entender. Por isso que eu abri o Paint e desenhei uma pirâmide para vocês. Porque foi assim que eu entendi. Por isso que agora eu vou mostrar para vocês o que é essa tabelinha. Gente, chegou um servidor público do estado do Paraná no teu escritório. Ele quer saber se ele pode se aposentar ou não. Você tem, claro, você pode ter a opção ali de você ter lá uma Genial Prev para te auxiliar e vai ser muito interessante porque você consegue fazer cálculo, né, de vários regimes, na verdade, 2 regimes ao mesmo tempo aqui, vou mostrar para vocês. Mas você também precisa ter isso estruturado na tua cabeça. Então, gente, no regime próprio, como é que funciona? Até a emenda constitucional, até as nossas reformas recentes, o que mandava era a data de ingresso no serviço público. Então, você tem que pensar o seguinte, qual que é a data de ingresso no serviço público? Quando você vai perguntar isso para o servidor? Quando ele marcou a consulta e sentou na tua frente? Não, você vai mandar uma ficha de atendimento antes, né? Google Forms mesmo, gente, sem mistério. E lá vai ter, eu vou mandar minha ficha de atendimento para vocês também, Dani. Podem copiar, pode copiar mesmo que aquela ali é que funciona, gente. Tem tudo que precisa saber. Quando que você ingressou no serviço público? Eu não quero saber cargo temporário e emprego público, eu quero saber cargo efetivo. Quando que você entrou? Eu entrei em 1997. Opa! Então, se essa pessoa entrou em 1997, eu tenho todas essas regras aqui de direito adquirido para verificar. Até quando valem essas regras de direito adquirido? Até 4/12/2019. Quando vem a reforma do Estado do Paraná, tem que ter batido uma dessas regras. Há uma discussão aqui no Tribunal de Contas quanto a algumas delas valerem até 2021, tá, gente? Mas, a princípio, a Paraná Previdência não calcula, ela calcula só até 2019. Mas, enfim, isso é um papo mais aprofundado. Mas, gente, vocês vão verificar, então. Ingressou em 97? Então, nós temos essas 5 regras. E se a pessoa falar, eu ingressei em 99? Então, você vê a primeira linha aqui dessa tabela, ingresso até 16/12/98. Essa aqui não serve. Então, você nem vai olhar essa folha, você vai para a segunda folha. Ingresso no serviço público até 31/12/2003. Opa! Isso aí. Então, eu já não tenho mais 5 regras, eu tenho só 3 agora. Paula, meu Deus do céu, são 8 regras? Não, são 5 regras que viraram 3. É um funil. Essas 3 regras estão na outra tabelinha também. Vai afunilando, gente, de acordo com a data de ingresso no serviço público. Paula, mas aqui o meu servidor aqui entrou em 2005. Então, você não vai olhar a folha de cima, você não vai olhar essa folha aqui, você vai olhar esta daqui. Ingresso no serviço público após 31/12/2003. Então, esta pessoa tem 2 regras para se aposentar. E tem que ter batido esses requisitos até 4/12/2019. Paula, eu vi aqui, ela entrou em 2005, só que não bateu nenhuma dessas regras. Então, não tem direito adquirido, você vai para as regras novas. E, gente, atendam um servidor com essa tabelinha, eles amam. Eles amam. Na verdade, eu desenvolvi essa tabelinha, primeiro porque eu precisava aprender, porque eu precisava atender o servidor. E daí eles ficam perguntando, né? Mas por que o fulaninho se aposentou nessa regra e eu não, né? Então, você já tem aqui. E assim, gente, ela está exatamente na ordem que vocês vão ver. Vou mandar sim, Rosana. Pode deixar. É que essa tabela está em PDF, daí não dá para mandar aqui, sabe? Mas, olha, vocês vão ver, gente, exatamente nessa ordem. Tá a ordem de informação que vocês precisam ter.
Ingresso no serviço público, essa é a primeira informação. Ah, não bate aqui, você nem vai olhar essa folha, vai para a próxima. Ah, não, 97, ingressou em 97, beleza. Bateu a idade até a data da reforma, até 2019? Gente, idade a gente tem no serviço público desde a emenda constitucional 20 de 98, tá? Isso que todo mundo se desesperou no RGPS, que para a RPPS estava todo mundo, ok, beleza, a gente já lida com isso desde 98 mesmo. Nada demais ter idade mínima. Então, bateu a cidade aqui, tinha 55 anos na data da reforma, tinha 56, ok. Então, bateu, pode ser essa regra, pode ser essa regra, pode ser essa aqui é 60, então essa aqui eu já tiro. Tá vendo, gente? Você vai por exclusão. Aí você fala para o servidor, essa regra dá, essa regra não dá. Vamos ver aqui qual que é a melhor forma de cálculo, né? Gente, curiosidades aqui do estado do Paraná também, é que é 60% mais 2% a cada ano que ultrapassar 20 de contribuição, tanto para homem quanto para mulher. No RGPS, é 60% mais 2 a cada 15 ou 20, se for mulher ou homem, ou até homem, né, filiado ali antes da reforma também. Não, desculpem, gente, é 20 também, né? Os 2% também é 20 para homem. Então, é 15 para mulher e 20 para homem, cada ano que excede. No Paraná, na União, no São Paulo, no Mato Grosso, é tudo mais 2, passando ali de 20 anos de contribuição, os anos extras. Descarte automático. Não temos descarte automático no Paraná. União tem descarte automático. Estado do Paraná não tem descarte automático. E bastante gente fala, mas se na União tem, no Paraná tem que ter. Não, gente, não tem que ter. Descarte automático não é regra auto-aplicável. Os entes federativos podem escolher se fazem ou não o descarte automático, né, se incorporam. Não tem no Paraná, mas tem no município de Curitiba, por exemplo, descarte automático, que vai seguir lá a mesma lógica do RGPS. Então, pessoal, aqui, isso daqui já auxilia muito vocês a atender o estado do Paraná. Então, gente, revisando aqui, porque assim, né, pessoal, eu adoraria fazer vocês especialistas em Paraná em 1h30, 2 horas. Mas a ideia é dar noções e indicar fontes para vocês. A primeira fonte que eu indico para vocês é vocês estarem comigo lá na Genial Prev, lá é uma comunidade super viva, né, de RPPS, a gente tem RGPS militar também, mas também a portaria 1467, desse jeitinho estruturado que eu vou passar para vocês, a tabelinha aqui da Genial, a apostila da Paraná Previdência que eu passei para vocês também. Isso é um excelente começo, pessoal, é um excelente começo. Se você pegar ali 20 minutinhos por dia para estudar, você já vai ter ali você já vai ter uma evolução enorme. Ó a Flavinha. Gente, a Flávia, eu sempre falo isso, né, Flávia? A Flávia, ela foi a primeira membra da Genial Prev, gente. A primeira. Hoje nós somos centenas. Ela é a primeira, né, minha amiga? O servidor fechou 75 anos, é só compulsória ou pode escolher a melhor regra que ele também fechou os requisitos? Ele pode escolher a melhor regra, Flá. Ele pode escolher, gente. Gente, com 75 anos, o servidor, né, ele está fora. O cargo vaga, ele entra na aposentadoria compulsória, né, que a gente carinhosamente chama de expulsória. Não é mais para vir, vagou o cargo. Só que se ele completou uma regra melhor de aposentadoria antes, ele pode, sim, escolher a regra mais vantajosa, né? Normalmente vai ser uma regra anterior, não vai ser a compulsória, e inclusive tendo direito ao abono de permanência, se ele fechou ali uma regra melhor anteriormente, tá? E olha, pessoal, né, antes de eu abrir para pergunta, gente, eu queria que vocês já ficassem à vontade para já ir levantando as mãos, inclusive trazer aí o caso prático, assim como a Ivana, né, fez, vocês também fazerem perguntas sobre o que vocês quiserem, gente, né? Precificação, sobre algum receio que vocês tenham de entrar nessa área. Eu sei que a gente acaba tendo, né, muitas dúvidas, e já temos ali gente levantando a mão, pessoal, que legal, vai ser um prazer contribuir. Eu só queria mostrar para vocês antes, bem rapidinho aqui,
Um caso concreto de Paraná, para vocês entenderem como que a gente faz, né, essa jogada de tempo, né? Quando a gente tem que, nós temos que ir pensando como que a gente vai utilizar o tempo ali do servidor. Deixa eu fazer o seguinte, pessoal, eu vou abrir aqui rapidamente aqui um cálculo para mostrar para vocês, só para não ficar, só para não ficar mostrando dados pessoais aqui de clientes. Mas, gente, o que é mais importante que eu gostaria que vocês saíssem entendendo aqui hoje, além das fontes, além de vocês terem já uma perspectiva do que é o RPPS, né, como que vocês podem atuar, é vocês entenderem que o RPPS, ele dá para vocês, aliado ao conhecimento de RGPS que vocês já têm, ele dá uma visão 560 não, 360, né? Senão você está girando mais de uma vez. É 360 da vida contributiva do teu cliente. Isso é um diferencial, gente, assim, gigantesco. Porque o servidor, ou até a pessoa ali que está no RGPS, né, mas ele concomitantemente ele está contribuindo para o RPPS. E vejam, vocês que atuam com saúde, a Flávia Queiroz, por exemplo, ela atende muitos servidores da saúde, a Maiara Maciel atende muito enfermeiro, muita gente da saúde. Você vai acabar tendo pessoas que acabam atuando, de fato, em vários regimes ao mesmo tempo. Então, não tem como a pessoa chegar no seu escritório e você, eu te faço aqui de RGPS, o planejamento. Como que você vai fazer só de RGPS? Você precisa entender a vida contributiva na integralidade dessa pessoa. Porque você precisa falar, olha, e aí, mas você está pensando, você quer, qual que é a tua preferência? Você quer ficar no cargo ou aí o servidor fala, doutor, só me tira de lá, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Ou você me aposenta ou eu vou pedir exoneração. Então, como que você vai saber se é melhor trazer o tempo do RGPS para o RPPS, compensa mais ele ficar ali? Ou você fala para ele, olha, segura a onda, espera 6 meses que você já bate uma regra e você fica com uma aposentadoria do RGPS e uma do RPPS? Ou tipo assim, não, calma, deixa lá no RGPS 15 anos e a gente traz 5 aqui para o RPPS, você aposenta aqui e mantém uma aposentadoria lá? Ou você falar, não vale a pena, traz tudo para o RPPS? Ou, poxa vida, sai do RPPS, vamos levar tudo isso aqui para o RGPS, né? E isso implica uma exoneração, né, gente? Então, pessoal, a gente tem que entender isso, tá? Karina, eu vi tua pergunta, tá bom? Já vou responder, tá, minha querida? Olha, pessoal, estamos falando aqui de Paraná, então eu vou colocar aqui na Genial Paraná e vou colocar aqui data de filiação no RGPS. Vamos colocar aqui que essa pessoa começou antes, assim, 1986. Então, gente, o que acontece? Para você ter essa visão, e isso é uma coisa que me incomodava muito nos programas que existem, né? Antes nem existia o programa de RPPS, eu fazia tudo em Excel, que, meu Deus do céu, que sofrimento. Nós temos hoje 3 programas que fazem cálculo de RPPS, um deles só faz federal, então, pessoal, assim, sinceramente, existe um mercado gigantesco de estado e município, então eu acho que não faz sentido você só ter um módulo federal. Você tem um outro que faz federal, que faz outros regimes também, mas ele é monolítico, então o que isso quer dizer? Se eu preciso fazer um cálculo de RGPS com RPPS para esse servidor, eu vou ter que abrir o módulo de RGPS, fazer um cálculo, o módulo de RPPS, fazer outro cálculo. Se eu estou vendo eu quero passar um tempinho de RGPS aqui para o RPPS para recalcular, eu vou ter que abrir um outro cálculo de RGPS, abrir um outro de RPPS, você vai errar. Quanto mais etapas a gente coloca, maior a chance de falha humana. Então, o que eu precisava no meu escritório? Eu precisava de um lugar que eu colocasse todo o tempo, que eu qualificasse todo o tempo, que ele me desse todas as regras ao mesmo tempo, que eu não precisasse ficar abrindo caixinha de, eu quero aposentadoria, RGPS e magistério. Não, eu preciso pôr todo o tempo, e daquele tempo eu trabalho a partir daí. Então, gente,
eu acabei, né, a gente acabou desenvolvendo a Genial Prev, e foi para o meu escritório, não foi assim, eu quero, né, eu vou fazer isso aqui para vender. Não, isso aqui foi realmente para solucionar, né, gente, uma dor que eu tinha, tá? Então, aqui eu estou importando o CNIS, olha só, mostrar para vocês como que a gente tem que pensar. Tudo bem, né, pessoal? Coloquei aqui uns dados e estou fazendo algo diferente, mas não tem problema. Então, quando eu coloco tudo, o que eu tenho que pensar aqui na minha cabeça? Primeiro, eu faço um cálculo total. Então, aqui está no já está no RPPS, aqui também. Isso daqui foi RGPS. Isso daqui foi RGPS autônomo. Na verdade, isso daqui foi tudo RGPS. Isso daqui está no RPPS. Isso aqui está no RGPS. Ok, isso aqui, digamos que foi, sei lá, um carguinho lá que ele teve no RGPS também, foi um cargo em comissão. Então, gente, eu preciso ter essa visão total. Então, olha, esse segurado, hoje ele tem tempo no RGPS, hoje ele tem no RPPS. O que eu mostro para ele? Gente, o cliente, ele quer saber 4 coisas da gente. Ele chega assim, ó, ele chega lá com uma pastinha amarela, com um monte de documento surrado embaixo do braço, fala assim, doutora Daniele, doutora Renata, doutora Isabelle, doutora Amanda, isso aqui foi o que eu fiz da minha vida. Todo dia eu levantei da minha cama, eu fui trabalhar, fui prestar o meu serviço público, fui trabalhar para a administração pública, deixei de conviver com os meus filhos, com a minha família, o que a gente faz, né? E fui contribuir. E aqui está a minha vida. E eu quero que você pegue isso daqui e você faça o melhor que dá. Porque eu tô com um sonho, o meu netinho vai nascer, porque eu quero morar na praia, porque eu não aguento mais meu chefe, eu tô sofrendo perseguição na administração pública. E daí, pessoal, você tem que pegar tudo aquilo e organizar, e montar esse quebra-cabeça. Então, ele traz aquele tempo, gente, aqui no registro de tempo é a pastinha amarela dele, com os documentos. E você coloca, você tem que fazer isso, pessoal, estou mostrando a Genial Prev. Se você não tem a Genial, você vai ter que fazer isso mentalmente, você vai ter que fazer de algum jeito, tá? E você vai ter que traçar num papel, não sei. Então, você coloca, esse aqui é o tempo que ele tem, aí ele vai perguntar para você, tá, doutora, então com esse tempo, eu aposento no RPPS? Eu aposento hoje? Eu tenho regras aplicáveis hoje? Não, hoje você não tem regras aplicáveis. Tá, se não hoje, quando? Ó, são 3 perguntas já. Se não hoje, quando? Gente, eu já sei porque não está dando nada aqui, ó. Porque eu esqueci de fazer uma coisa, eu tenho que qualificar os vínculos, ó. Então, esse é serviço público, e vamos por aqui embaixo aqui, esse aqui também é serviço público, ó. Então, é serviço público, é carreira atual, é o cargo atual. Poderia ser tempo especial aqui, né, gente, também. Então, ok, aqui, salvar. Então, vocês vejam, pessoal, eu qualifico tudo. Eu posso pôr magistério aqui no meio, posso pôr tempo especial aqui no meio, ele vai me dar todas as regras juntas, é isso que eu preciso. Então, ele trouxe aqui, doutor, esse é meu tempo. Como que a gente vai dividir isso? Tá, com isso, eu aposento hoje? Essa é a segunda pergunta, né? Existe alguma aposentadoria para mim hoje? Poxa, existe, olha, você já até bate aqui. Você está em abono de permanência? Você podia estar em abono de permanência já. Você tem uma aposentadoria possível desde 4/10/2024. Pediu abono de permanência? Não sabia, não pedi. Então tá, já temos um serviço aí para fazer para o senhor, então. Agora eu me aposento com 14 mil reais. Mas e se eu deixar mais para frente? A terceira pergunta. Esse é meu tempo, aposento agora, se não agora, quando? Se aposenta em 2030 com 20 mil. Que a pessoa tem integralidade, né? Última remuneração, ó. Ele vai me falando aqui quais são as formas de cálculo. Aí, gente, vem aquela quarta pergunta, né? Doutora, mas por que o meu coleguinha se aposentou pela regra XPTO e eu não? Bom, veja, na regrinha XPTO, essa que você está falando, com o redutor, precisava de 30 anos de contribuição, mas você só tinha 25 anos na data da reforma, então não dava. Por isso. Aí ele vai te falar uma quinta coisa. Doutora, entendi. Agora você faz um favor para mim, você coloca num papel tudo isso
Aí, pessoal, já sai aqui o parecer automatizado, tá? Tanto com regras ODR e PPS, porque esse servidor, ele também, eu falei para vocês, né? Eu precisava de algo que me desse todas as regras. Então, ele também faz, olha, no mesmo cálculo, ele me mostra as regras de RGPS também. E ele compara as regras. Então, eu consigo colocar uma comparação. Ó, regras aplicáveis. Olha, hoje você tem regra aplicável no RPPS, mas ainda não tem nada no RGPS. Futuramente, a gente tem regra aplicável no RPPS e em 2028 você já tem uma do RGPS. Então, gente, essa é a visão que... esse o raciocínio que a gente precisa desenvolver quando a gente está combinando regimes. E é lógico, né, pessoal? É lógico, né, que aqui, se eu quero passar tempo, eu quero passar esse tempo aqui do RGPS para RPPS, eu estou clicando um botão. Eu estou clicando aqui um botãozinho, ó. Mas, gente, pelo amor de Deus, né? Você tem que emitir uma CTC, tá? Para fazer isso. Né? Não esqueçam disso. A gente só consegue levar tempo de um regime para o outro com um CTC, tá? Então, você vai fazer esse estudo aqui para ele, e daí, a partir desse estudo, você vai elaborar qual que é o melhor cenário levando os CTCs, tá? Averbando, né? Emitindo e levando aí CTCs, tá bom? Maravilha. Fantástico esse sistema. Karina, te convido a conhecer. Até, Dani, eu vou aproveitar e fazer o convite para o pessoal. Amanhã, gente... então, amanhã a gente vai ter o Hot Seat da Genial. E esse Hot Seat, esse encontro, ele é fechado para membros. A gente tem 5 vezes por mês ele, normalmente é sexta-feira, meio-dia, mas uma vez por mês é na última terça-feira do mês à noite. Gente, ele é bem diferente dessa dinâmica, ele é totalmente aberto para perguntas. Então, todo mundo abre câmera, microfone e vai levantando a mãozinha, que é basicamente o que a gente vai fazer a partir de agora, vai ser um mini Hot Seat. E daí vocês podem levar os casos concretos e também, gente, eu falo, né, RGPS, RPPS, precificação, gestão, a gente traz os casos que estão dando dor de cabeça, às vezes a gente é grupo de apoio também, né, então é um mix, tá bom, pessoal? Maravilha. Então, gente, vamos para as perguntas, Dani, o que você acha? Pode ser. Doutor Paulo, tem 2 pessoas ali com a mão levantada. Vamos começar ali por eles, que depois tem algumas perguntas também aqui no chat. Ah, beleza. Vamos começar por eles, então. Então, primeiro a Isa. Oi, Isa, tudo bem? Oi, Paula. Peço desculpa por não ligar minha câmera. Sem problemas. Eu queria, bem no início, eu vi que você falou sobre precatórios preferenciais, né? E eu queria tirar uma dúvida de um caso real. No caso, o precatório ele era super preferencial. Eu tinha um precatório super preferencial do estado do Paraná, mas a vara de origem emitiu como apenas preferencial. Certo. E, no caso, assim, ele era super preferencial porque ele é alimentar, tem origem, natureza alimentar, e a parte é maior de 60 anos. Então, ele entraria na super preferência, né? E seria pago naquele prazo que você comentou, até 9 meses aproximadamente, né? E eles enviaram apenas como preferência por idade, mas não de natureza alimentar. E foi processado dessa forma. Certo. Tá. Olha só, Isa, porque veja, ele vem ali, né, um precatório, gente, ele vem escrito ali, maior de 60 anos, sim, né, ele vem ali a perguntinha, ali no requisitório mesmo, no ofício requisitório, bem, maior de 60 anos, sim, de alimentar, sim. Teria que vir a Lisa, que é alimentar, porque o super preferencial, né, ele é para precatório de natureza alimentar. E se ele era mesmo, e não veio escrito no ofício requisitório, peticiona, tica ali no Projude aquela liminar, sabe, aquela de urgência, e liga na vara. E fala, olha, era aqui preferencial e tal, e se já está na Secretaria de Precatórios do TJ, você faz a mesma coisa, mas você liga na Secretaria de Precatório, tá? Se ele já está suspenso, aguardando pagamento, ele está na Secretaria de Precatório. Se ele ainda está na vara,
você informa a vara. Então. Mas, Isa, e tem o seguinte, hoje, gente, o Paraná, se é maior de 60 anos, tá, se é essa questão, ele processa automaticamente como pagamento preferencial. Agora, se esse precatório, ele foi expedido até, se eu não me engano, fevereiro de 2024, aí, Isa, precisa fazer um pedido, tem um formulário no site do TJ, tá? Você coloca no Google, Certo. formulário, pedido preferencial precatório. Ele vai, aqui, ó, formulário, pedido preferencial precatório TJ Paraná, aqui, ó. Então, você baixa esse formulário aqui, você preenche ele, e aqui, ó. E daí você tem que emitir uma certidão explicativa da vara, que não foi cedido, que não foi penhorado e tal. Isso se é anterior a essa data aí de 2024 que eu te falei. Se é posterior, vai processar automaticamente. Eu tive um recente que aconteceu a mesma coisa que o teu, Isa, assim, na verdade, sabe? Na verdade, ele até saiu ali falando, é maior de 60 anos, sim, é alimentar, isso saiu certo. Só que, gente, não processou a superpreferência. Aí eu fiz isso que eu te falei. Eu peticionei, eu tiquei a urgência e a minha controladoria passou a ligar na vara. No dia seguinte estava tudo certo já. Já estava remetido para a Secretaria de Precatório. O que aconteceu? Eu acabei fazendo isso, peticionei, informando que era superpreferência, e daí lá na vara, eles nem mandaram conclusa. A própria secretaria já disse, não, se ele chegou até o tribunal sem anotação de natureza alimentar, não tem o que ser feito, vai para a fila comum. E daí eu pensei de fazer um mandado de segurança. Sim, que, meu Deus do céu, é um absurdo, um absurdo. Nossa, Isa, isso nunca aconteceu comigo. Então, Nunca aconteceu comigo. então, e também comigo nunca tinha acontecido, e daí eu fiquei com bastante dúvida. Então, quando você falou da superpreferência, já eu linkei com essa situação minha. Então, agradeço muito por ter me ajudado, Paula. Vou Não, fazer dessa imagina, forma, então, Isa. vou ligar lá e depois vou fazer o mandado de segurança. Isso, minha querida. E tenta, numa dessas, Isa, vai lá e tenta conversar com alguém lá. O pessoal é bem gente boa lá. Se já está na secretaria lá de precatório, sabe? Tenta conversar lá com alguém que tenha ali a chefia, porque ali, né, quem respondeu, às vezes, foi ali uma pessoa, não desmereceu ninguém, né, gente, pelo amor de Deus, né? Mas não Sim, foi mas às ali vezes a chefia, inexperiente, sabe? né? Exatamente, exatamente. Perfeito, Paula, Tá muito bom? obrigada. Nada. Oi, Amanda, tudo bem? Oi, professora, tudo bem? São duas perguntas que eu gostaria de fazer. No primeiro caso, é um caso de um planejamento previdenciário de um policial federal, e junto com pedidos de CTC. E na CTC, ele foi enfermeiro, né? Então, com uma atividade especial. E na CTC, ele não consta aquela parte que fala de atividade especial, eles deixam em branco. E daí, só que eles emitiram o PPP. Então, a dúvida eles deveriam fazer a conversão do tempo na CTC e preencher esse espaço de atividade especial, ou só o PPP é suficiente e o órgão o órgão da aposentadoria que vai fazer essa conversão com base no PPP. Beleza, vamos lá. Não é suficiente o PPP. A anotação de tempo especial, ela deve estar feita na CTC. Tem que estar, tá, Amanda? Então, primeiro você precisa corrigir essa CTC. Agora, minha querida, deixa eu te dar uma notícia não tão boa. Essa questão de emitir CTC com tempo especial, quando a gente está falando de policial, porque policial, gente, eles têm uma forma diferenciada, né, de aposentadoria, de tempo de contribuição e tudo. Não está sendo aceito no RGPS, tá? Então, você não está conseguindo converter nem contabilizar como tempo especial. Teve uma época que estava em discussão e havia, então, uma janela jurisprudencial para fazer isso. Essa janela tem se fechado cada vez mais. Então, o que acontece?
O órgão emissor da CTC, ele tem que sempre anotar, gente, especialidade do tempo. Então, tempo especial, tempo PCD, né? E o órgão receptor da CTC, o órgão destinatário, regime destinatário, ele que é responsável por converter ou não, tá? Ele pode escolher converter ou não. Então, pessoal, aqui no caso da Amanda, qual seria o caminho? Ela tem que corrigir essa CTC, tá, Amanda? Pede uma revisão da CTC, vai vir anotado lá, sabe? No final da CTC tem um espacinho lá. Exerceu atividade exposta a risco, tal. Agora tem até, né, foi mudado o modelo de CTC, agora vem até lá atividade policial. Só que o regime que recebe, se ele não tem uma dinâmica ali legislativa que equipara a aposentadoria policial ao que tem ali no regime, você não consegue converter. Então, por exemplo, nós temos ali policiais que se aposentam com 30 anos de serviço, 30 anos de contribuição, 20 anos em atividade estritamente policial. Então, o que o INSS fala? Olha, eu não tenho como converter para você, porque eu não tenho nenhuma regra que é equiparada no regime geral que eu possa aplicar um fator de conversão para um negócio que é 20 anos de atividade policial. Então, infelizmente, esse é o entendimento que nós temos tido. Ele foi excluído, Amanda, da corporação? Não. Não? Não. Que eu te pergunto porque normalmente tem muito caso de que vai para a RGPS por exclusão, sabe? Eles passam. Sei. Não, no caso, ele vai se aposentar na Polícia Federal mesmo. Ele vai se aposentar na Polícia Federal. Desculpa, achei que você estava levando para algum lugar. Não. Eu quero pegar esse período que ele foi enfermeiro e levar para lá, né? Você está pegando o enfermeiro e levando para a polícia. Isso. Tá, agora entendi. Tá, então, desculpe, tá? Volto. Gente, então tudo que eu falei fica a título de curiosidade, tá? Agora indo aqui para o que a Amanda precisa. Você tem que anotar nessa CTC o tempo especial. Se você está trazendo do INSS, o INSS, inclusive nas observações, ele vai falar o período de tal a tal foi exercido sob condições especiais, período insalubre e tal, e o fator de conversão a ser aplicado seria 1,4. E daí o regime próprio, né, ele vai receber isso e vai ou não fazer a conversão. Por que eu digo isso? Porque se você pegar lá na portaria 1467, você vai ver que lá está escrito que ele só converteria um tempo do próprio cargo, o que é um absurdo e é totalmente discutível, tá? Mas, Amanda, daí você pode seguir a gente, quando a gente está falando de conversão de tempo especial em comum, no RPPS, você está trazendo o tempo do CTC, ou o tempo, né, dentro do próprio RPPS, veja um anexo 3 e 4 da portaria 1467, que ela vai poder te auxiliar. Mas, Amanda, tem que estar anotado na CTC, tá? Tá. É porque eu questionei eles, são 2 prefeituras do interior de Minas. Questionei eles, essas informações não estarem lá, e eles falaram que os processos estão parados na procuradoria, que eles não têm competência para colocar essas informações. Nossa, nada a ver. Provavelmente você vai ter que fazer um MS para emissão de PPP e anotação na CTC. Eles mandaram o PPP, os 2, só que nessa parte da anotação da CTC, os 2 deixaram em branco. Então... Pois é, você veja, a portaria 1467, ela vale também para municípios. Então, Amanda, você pega até mesmo ali a portaria 1467 na parte que ela fala de CTC, você tem todo o fundamento constitucional e tal, mas ali na portaria 1467, ela inclusive traz como fazer, sabe? O procedimento ali que o ente tem que fazer. Então, pode pegar por ali, porque ali diz que sim, que o município tem que anotar na CTC, atividade especial. Eu achei o artigo que falava isso, questionei eles, mas não teve jeito. Daí eu pensei isso, acho que vou ter que entrar com o MS, porque não vai ter o que fazer, né? Isso aí, vai ter que judicializar. Tá bom, obrigada, professora. Tem mais uma pergunta, na verdade. No caso de servidor que vai reingressar para o regime geral, aquela questão da contribuição única, eu não... Na verdade, uma colega minha que tem alguns casos assim, as professoras fazem uma contribuição no regime geral, mas o INSS não aceita.
isso está tendo tem que fazer alguma coisa diferente, porque ela faz como facultativo e eles falam que tem que comprovar atividade remunerada. Então, eu não Pois sei eu se ia alguém já necessitar tem isso, alguma né, ideia. gente? Isso da remuneração de retorno, remuneração da contribuição de retorno é ridículo, né? Enfim. Mas não tem fundamento para isso, tá? Não tem fundamento, mas o INSS exige. Então, o que a gente faz no escritório? A gente deixa bem marcado, o servidor ele exonera no mês, a gente já pede a CTC. No mês seguinte, a gente faz a contribuição de retorno. Tem problema ser facultativo? Gente, não teria problema nenhum. Mas faz contribuinte individual para garantir. E daí, no outro mês, veja, eu já estou no terceiro mês. Se já saiu a CTC, eu faço o pedido de aposentadoria. Então, a gente deixa bem marcado, porque se o servidor ele faz a contribuição no mês que ele está exonerando, muitas vezes o INSS não vai aceitar essa contribuição. O que está acontecendo, Amanda, que pode ser também o que você está falando, porque o INSS exige essa contribuição de retorno para verbar a CTC, que é uma coisa totalmente ridícula, ridícula, enfim. Mas também, quando você está verbando o CTC, eles não estão considerando esse tempo da CTC para direito adquirido e para regra de pedágio, 100% e 50%. Isso está fundamentado onde? Em lugar nenhum, tá? Em lugar nenhum, gente. Tá? Então, isso aí é questionável, né? Então, muitos servidores se exoneraram indo para se aposentar ali numa regra de aposentadoria, pedágio 50%. E daí, chega lá, até faz a refiliação, faz a contribuição de retorno, mas chega lá no INSS, e o INSS não contabiliza o tempo de contribuição da CTC, mas não contabiliza antes da reforma, contabiliza só depois. E daí o servidor não atinge a regra, pode ser isso também. Pode ser isso. E daí judicializar. E está com um tema para julgar sobre isso no STJ. Sobre essa questão, né, de você considerar contribuições anteriores, tá? Tá bom, vou procurar, então. Obrigada, professora. Nada, não por isso. Doutora Paula, Diga, nós já Dani. estamos com o horário um pouquinho avançado, eu sei que tem aqui Ai, uma gente, turma perdão. que quer... Eu esqueci de te perguntar, Dani, que horas que terminava? Imagina. Mas também, assim, agradecer, né, aqui a presença e também eu convidar o pessoal que está aqui para lhe prestigiar amanhã, e eu gostaria que a doutora me informasse como é que a gente pode acessar, então, a sua aula amanhã, para que daí até o pessoal que está aqui com a mão levantada pudesse fazer as perguntas e participar daí da aula de amanhã. Com certeza, Dani. Dani, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar o link para você e para Marcela, e daí vocês podem repassar ali para o pessoal, gente, todos vão ser muito bem-vindos, e me desculpem, pessoal, aqui pelo horário, tá? Eu tenho um sério problema de empolgação com esse tema. E daí a Feira, a Dani, né, vocês, pessoal, estavam aí com as mãos levantadas, as perguntas do chat. Eu aguardo vocês amanhã lá, vai ser um prazer. Gente, assim, ó, 3 horas só disso aqui que estava acontecendo agora. A gente começa às 7h30, em geral a gente termina ali pelas 10, 10h30 da noite, tá? Maravilha. Obrigada, doutora Paula, pela disponibilidade, pela excelente explanação aqui. Obrigada também aos colegas que estiveram presentes, chegamos aqui a mais de 50 pessoas aqui na sala, e esperamos, então, todos numa próxima oportunidade. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Beijão, boa noite. Boa noite. Obrigado, Tchau. boa noite. Boa noite.